8h17, vamos movimentar de novo a Edilene Lopes, direto da capital federal. Oi, Edilene, a situação de Jair Bolsonaro é considerada delicada por aliados às vésperas de julgamento no TSE, que pode torná-lo inelegível. Ele pode ser impedido de disputar eleições pelos próximos 8 anos. O ex-presidente chegou a conversar até com o vidente, Edilene? Pois é, Eustáquio Ramos, sim, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar com o vidente, o sensitivo mineiro Rodrigo Tudor. Eu conversei com ele, que tem andado pelos corredores aqui do Congresso Nacional, veio encontrar com diversos políticos, inclusive candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele disse que o mapa do Bolsonaro está terrível, que a situação dele é muito difícil, mas não é só no plano astral que a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro está complicada, não. A inelegibilidade dele é dada como certo até pelos próprios aliados. O placar que estão contando aqui no Congresso Nacional para essa votação no Tribunal Superior Eleitoral é de 6-1 dentre os ministros do Supremo que vão votar em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Votaria a favor do ex-presidente apenas o ministro Nunes Marques, que foi indicado por ele dentre esses 7 que compõem a corte que vai votar esse processo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma curiosidade, que o julgamento foi marcado justamente para o dia 22, que é o número de legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentre todos os que vão votar, eu vou listar aqui rapidamente para nosso ouvinte ter noção de como é que vai ser a corte que vai votar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Estão Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, que deve votar a favor do presidente, Benedito Gonçalves, Raul Araújo Filho, André Ramos e Floriano de Azevedo. Apenas um indicado por Bolsonaro na época dele, que foi Nunes Marques, que pode não apenas votar contra a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, como pode também, Eustáquio e Fernanda, pedir vistas. O que significa isso? Pedir para adiar o julgamento. Significa que o julgamento de Bolsonaro pode começar amanhã às 9h da manhã, mas pode não terminar amanhã. Se Nunes Marques pedir vistas e ele tiver na ordem de votação amanhã, a depender da argumentação, do tempo que esses ministros vão demorar para votar, ele pode pedir, por exemplo, o adiamento, e o julgamento, nesse caso, não termina amanhã. Mas quando terminar, tanto aliados quanto opositores de Bolsonaro acreditam que ele, de fato, se tornará inelegível. Que processo é esse? É aquele processo em relação à reunião que ele chamou com embaixadores no Palácio da Alvorada, no período eleitoral, em que ele criticou duramente as urnas eletrônicas. Foi considerado uso indevido do Palácio da Alvorada, ainda é uma mensagem que ele enviou ao mundo, já que chamou embaixadores de vários países aqui no Brasil, para falar que o sistema eleitoral não era seguro. Mas além desse processo, ele tem outros 16 que pedem que ele fique inelegível, e se ele se torna inelegível agora é até 2030. A base de Bolsonaro fala que, se isso acontecer, ele vai tentar recorrer e que deve concorrer à presidência da República em 2026, se não estiver inelegível, mas vai lutar até o final com todas as forças para se manter elegível até lá e escapar desses processos, o que parece improvável no momento. Eustáquio e Fernanda. O Edilene, e o primeiro depoimento da CPMI, que apura os atos criminosos de 8 de janeiro, tem clima tenso e desempenho fraco dos integrantes. O ex-chefe da Polícia Federal, o Silvinei Vasquez, saiu praticamente ileso dessa batina. Foi dessa forma? Foi dessa forma, Fernanda. Ontem, a avaliação geral, depois de um dia inteiro de depoimentos, que além de Silvinei Vasquez, que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal e que é suspeito de ter atrapalhado a votação de nordestinos, realizando várias blitzen no Nordeste, na região Nordeste do país, onde Lula tem maior votação. Outras pessoas também foram ouvidas e a reunião durou até tarde. Até o padre Kelmon, que foi candidato à presidência da República na última eleição, um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, apareceu na CPMI ontem na parte da noite. E dentre esses depoimentos, os questionamentos, a sabatina de Silvinei Vasquez foi considerada como sendo de desempenho fraco pelos integrantes da CPMI, que não conseguiram arrancar tanta coisa dele quanto a base acredita que poderia ter arrancado, já que a situação dele é complexa e a denúncia contra ele é uma denúncia que tem alguma contundência. Silvinei Vasquez saiu tranquilamente, praticamente ileso, e a relatora Elisiane Gama, que é do PSD, do Maranhão, foi criticada.
Ela, inclusive, apelou, teve um bate-boca lá na comissão, porque um deputado que não faz parte da CPMI fez muitos questionamentos em relação à condução dela e ela duramente reagiu, mandou o deputado calar a boca, se sentiu desrespeitada como parlamentar e como mulher, já que estava sendo ali pressionada por um deputado que não fazia parte da CPMI. Teve um bate-boca, mas para além de tudo isso que aconteceu, o desempenho mesmo dos parlamentares que compõem a CPMI ontem foi considerado aquém do que poderia ser. Na próxima quinta-feira, amanhã, será ouvido um dos responsáveis por aquele atentado à bomba que ocorreu no aeroporto aqui no último dia 24, e a expectativa é que a CPMI possa render um pouco mais em relação a esse depoimento, já que esse acusado, inclusive, foi condenado por causa desse atentado à bomba no aeroporto. O que é o raciocínio da CPMI? É que o 8 de janeiro não é apenas o 8 de janeiro, que havia uma tentativa de golpe em curso no Brasil e que tudo isso, que essa ação da PRF no dia das eleições no segundo turno, que o atentado à bomba no dia 24 de dezembro, que a bagunça que teve na porta da Polícia Federal no dia da diplomação, tudo faz parte do que culminou no 8 de janeiro, que seria uma tentativa de golpe que não deu certo. Tá certo. Edilene Lopes, coluna em cima do fato, direto de Brasília. Um abraço para você, Edilene, bom trabalho. Outro Eustáquio para nós. 8h23.